aqui no nosso encontro de quarta-feira, todas as tardes, nosso momento motivacional. Hoje tenho o prazer de trazer um casal que eu admiro muito, um casal simpático, um casal de Deus, comprometido com o Evangelho, os líderes da igreja, a DVNT, Ministério Vivendo um Novo Tempo, Assembleia de Deus, Ministério Vivendo um Novo Tempo, que é o pastor Rui e missionária Elisângela. Olá, graça e paz. Sou o pastor Rui dos Santos, da Assembleia de Deus, Ministério Vivendo um Novo Tempo, como falou a missionária Daniela Valente. Estou nesse momento participando desse programa tão importante, tá? Motivacional, que você se sinta enriquecido por tudo que vai acontecer aqui nesse programa e a sua família seja edificada. Amém? Estou aqui com a minha esposa. Bom dia a todos. É um prazer nessa manhã estar aqui para poder estar edificando a sua vida através do nosso testemunho, que Deus fez coisas tremendas. Isso. Hoje nós estaremos aqui com um tema: agora entendendo que os planos de Deus são melhores para mim. Até chegar nessa trajetória de liderança, nós sabemos que houve muitas perdas e muitos ganhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua infância. Sim, é uma infância assim, aquela de superação, né? Para você que está nos ouvindo, que você se identifique. Tem muito brasileiro que passou pela mesma infância. Eu sou de uma família, de uma mãe com 4 filhos, e fomos morar no local, né? E tudo começou ali. Acredito que Deus começou a montar o líder já quando criança, como chamou Samuel, como chamou vários reis sendo criança ainda. Acredito que ele me chamou no momento que teve a perda do meu pai. Com 8 anos de idade eu estava, e foi uma perda muito dolorosa, uma catástrofe na nossa família, e a gente sem casa, sem pensão, foi morar na casa da minha avó, e eu tive que ter essa superação. E hoje, um tema muito latente nos dias atuais, que é a depressão, aquele momento que você não pode dar lugar à depressão, senão você realmente... Hoje em dia muitas crianças estão tendo depressão. Muita criança. Eu acredito que se fosse ser tratado naquela época por um psicólogo, identificaria que eu estaria já com uma depressão naquela época e conseguisse superar. Fui trabalhar com 9 anos numa oficina mecânica, e nessa oficina aprendi muito essa questão da liderança, da obediência, tá? Aí fiquei 1 ano, assim que perdi meu pai, uma morte trágica, morreu com 20 tiros na época, né? A gente foi morar com a minha avó, eu sofri um assalto nessa oficina também. Então, criança, com 9 anos. Então foi momentos que marcou muito a infância, mas que teve uma superação muito grande. E eu pedi a minha mãe para trabalhar, para ajudar ela, e fui para trabalhar na feira, tá? Na época tinha feira aqui em Campos Elíseos, que é do Caxias, em Primavera e na Figueira. Eu trabalhei até mais ou menos 14 anos, fui para um comércio, tá? Trabalhei até 15 anos. Desde pequeno era responsável. Desde pequeno, ajudando a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Você é o mais velho? Eu assumi. Sou o mais velho. Quando meu pai morreu eu tinha 8, e o mais novo, que é o Mauro, tinha 10 meses. Então foi uma situação muito difícil, onde teríamos que naquele momento se unir como família. E engraçado que o episódio que eu me identifico muito da Bíblia era daquela mulher que perdeu o marido, os credores vinham buscar seus filhos. E ela, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Aquela mulher estava sofrendo na área sentimental, pela perda, na área espiritual, que a referência dela, que era um marido profeta, ele faleceu, e agora os credores queriam levar o filho dela como pagamento da dívida. Aí nós ficamos naquela situação ali mesmo, tá? Sem dinheiro, sem casa, sem pensão, né? Fui morar com a minha avó. Aí, 15 anos, saí de casa, até meio, não foi rebeldia, minha mãe sabia, mas eu fui tentar a vida num tio que mora em Jacarepaguá com a minha tia. Fiquei lá até os 20 anos trabalhando também, trabalhando muito. Aí ali eu virei um pagodeiro. Aí eu netinho pagodeiro, que aí... mas também tudo envolvendo essa área de liderança, eu não sabia que os planos de Deus são muito maiores. Muito melhores. Muito melhores. Então, quando eu fiz 20 anos, eu vim para Primavera. Aí foi onde... Com 20 anos você conheceu a Elisângela? 20 anos. Pois é, novinho. Era a mulher da minha mocidade. Fala um pouco desse momento, Elisângela. Como é que foi? Como vocês se conheceram? Então, foi no aniversário do meu filho de 4 anos, o Maicon. Nós fiz uma festinha para ele que foi meio diferente das outras, né?
Só que eu morava em outro lugar e vim morar aqui. E eu fiz uma festa aqui, sendo que ele não tinha amigos. Aí eu saí chamando as crianças da rua para ir para a festa. Enfim, a festa acabou e eu fui para uma festa, uma outra festa, na qual ele estava tocando. E ali eu acredito que Deus estava trabalhando no meu coração, porque eu consegui refletir tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu já tinha um filho que estava completando 4 anos de idade, e eu não tinha acontecido nada ainda na minha vida, sabe? Eu queria um casamento, eu queria uma família, eu queria ter uma paz que eu não tinha. Aí, graças a Deus, o Senhor enviou o Rui. Eu falo que foi assim, ele enviou uma pessoa muito bacana, naquele momento era muito bacana, né? Eu ficava pensando assim, ai, Senhor, não podia ter enviado outra, mas eu estava buscando a minha felicidade num pagode, numa casa de festa. Então ali, graças a Deus, eu conheci ele e o Senhor restaurou a minha vida. Depois de alguns anos. Vocês se encontraram na casa de show? Nos encontramos na casa de show, nos conhecemos ali. E aquela que transformou a maldição dessa. em menos de um mês, assim, a gente já estava morando junto, porque juntou a necessidade com a carência. Com a carência, o desejo de ter alguém, de ter uma família, de formar uma família. Então foi muito rápido, assim. Nós se envolvemos e foi muito rápido. Aí vocês tiveram o primeiro filho, no caso, né? Isso. A gravidez. Quando nós tínhamos 2 anos já morando junto, eu engravidei e perdi a bebezinha com 9 meses. Eu fui para a maternidade, chegando lá, ela morreu. Naquele momento, a nossa vida parece que começou a ter sentido, né? Porque assim, eu falava assim, eu não tenho necessidade de ficar mais com ele. Eu ficava com ele, eu achava que estava com ele porque eu ia ter um filho dele. Mas não era, já existia um amor ali dentro, muito forte. Foi onde o Senhor entrou e nos restaurou, nos buscou. Mas de uma forma lentamente, né? Porque nós não éramos evangélicos, então todas as vezes que a gente ia na igreja era plantada uma sementinha no nosso coração. Demorou, foi um processo. É bom ratificar bem que a gente sente a perda até o dia de hoje, né? Perdeu uma filha de 9 meses. É porque não é fácil. É outro acontecimento também que tivemos que se superar, mas nós entendemos também que naquele momento, um versículo que hoje eu também te identifico é: o que eu faço agora você não entende, mas entenderás depois. O Senhor precisava trabalhar, nos curar. Então foi necessário dessa perda que a gente tivemos uma depressão, né? Tivemos aí também depressivo, sem sair. Porque a gravidez toda foi boa, né? Depois estava bem. Eu fui normal, como qualquer outra mulher vai com esse bebezinho. Cheguei lá, entrei em trabalho de parto e a bebê nasceu morta. Então, assim, foi muito doloroso. Mas o Senhor, naquele momento em que a Luana morreu, o Senhor começou a trabalhar no nosso coração. Se ela tivesse aí, estaria com quantos anos? 21. 20 anos. 20 anos, 21 anos. 20 anos parece ser tão longo, mas assim, é uma coisa que parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Quando eu lembro, parece que acabei de sair. Que a mãe não quer. Só que o médico que fez o meu parto, ele foi muito profético na minha vida. Ele falou: pode chorar, chora bastante por esse bebê, mas você vai ser mãe de muitos filhos. E ele profetizou e peguei aquela profecia ali e hoje eu sou mãe de 5, né? E sou muito feliz. E nem parece ter 5. Aí nesse processo da perda, que vocês reconheceram que Deus tinha um plano maior, né? Um plano maior foi que eu perdi, eu tocava pagode já há uns 5 anos, né? Cheguei a gravar um CD. Aí você achava que o seu dom era cantar? Era cantar. cantava, tocava pandeiro e muita casa de show no Rio de Janeiro. Abertura de grandes nomes como Zeca Pagodinho, na época Pique Novo, Os Morenos, grupos conhecidos. Eu fazia a abertura deles e nessa perda eu parei tudo, fiquei dentro de casa quase uma depressão mesmo, né? Quando a gente pensa assim, no que passou, aí fala, eu tive depressão, mas não fui levada por isso. Foi depois de um tempo, ela engravidou da Raíssa, que hoje está com 18. Aí aí começamos a ver realmente assim, a mudança já, antes de aceitar Jesus, a mudança já começou a acontecer. Tinha muito medo, né? De perder de novo. Tinha muito medo de perder. Aí se agarrou em Deus. Se agarramos em Deus. Eu tenho um testemunho legal que eu falo que eu fui curado, né, como diz a palavra do Senhor,
Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos curados, e ali envolve toda a área do ser humano, mas nitidamente eu fui curado. Hoje está passando muito na televisão a epidemia da DST, que é doença sexualmente transmissível. Eu tive várias doenças nessa vida louca do mundão, tá? E uma que eu sei que ele deu livramento foi o HIV, tá? Eu falo muito pouco sobre isso, já que estão num programa que vai ser visto por muitos, né? Pessoas que precisam instruir os filhos, instruir a igreja do Senhor Jesus Cristo a respeito disso. A epidemia hoje de sífilis e de HIV aumentou 4.000%. Eu fiquei apavorado. E aí eu fiz o exame na época, assim que a Ruana, eu fiz para a Ruama, que foi a primeira, né? E para a Raíssa. E eu falei, botei no meu coração, se eu não tiver infectado com nenhuma doença, essa vida louca não quero mais para mim. Vai largar de vez. E foi onde eu comecei ali também a ter um compromisso mais sério no casamento. Tá? Aí aconteceu isso, esse fato. Aí eu parei também, larguei o pagode. Larguei o pagode antes de entrar para a igreja. Eu tinha largado o pagode. Deus já trabalhando, já estava trabalhando. Aos pouquinhos Deus vai trabalhando, ele nem sente, mas depois que nós vemos quando estamos lá na frente. Né? É isso aí. Aí, no caso, foi o momento que você aceitou Jesus, foi quando? Então, o momento exato, a Raíssa estava com 6 meses nascido. Tá? Aí vocês começaram a caminhar. A caminhar, querer visitar uma igreja. Eu cheguei com a minha mãe, estava lavando louça, e falei, mãe, eu quero visitar a igreja da senhora. Ela, levou um susto, não, porque de repente as pessoas te convidam. E eu senti no coração de fazer uma visita. E eu tinha aquela coisa de glamour, né? Eu queria falar assim, não, quero aceitar Jesus numa igreja que estiver cheia de gente, uma festa, pensando nesse tipo. E cheguei à noite na congregação, tinha minha mãe, um presbítero, que é o Raimundo, né? Jesus te ama. Cheguei lá, só tinha minha mãe e ele dirigindo o trabalho, chegou eu e minha esposa. E... Não estava cheio. Não estava cheio. Uma congregação que era uma varanda, chovendo pra caramba dentro da igreja. Tinha um cachorro que ficava rodando pela igreja. E foi nesse dia que o Senhor falou assim, ó, o céu desceu, né? Porque a mensagem foi a figueira estéril. Eu recebi a palavra, porque como Paulo escreve em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, ele ratifica, ouvir e ouvir. Então a gente precisa ouvir. Naquele dia nosso ouvido estava muito atento no que estava sendo dito. A voz de Deus começamos a tremer. Começamos a tremer, eu falei, Angela, vamos aceitar Jesus. Ela não queria. Foi junto? Legal. Foi, mas meu Deus também. Teve uma resistência, porque assim, a gente fica apegado a um monte de coisas, né? E não é fácil aceitar Jesus, porque a primeira coisa que você pensa é como que eu vou me apresentar para as pessoas, né? Mas graças a Deus naquele dia o Senhor, com a mão forte dele, nos pegou e estamos até hoje. Não largou. Mas o apelo foi, a caixa de demônio era tão grande. O apelo começou 9 e terminou meia-noite. Só a insistência chamou a atenção do casal, né, que é minha mãe. Não estava cheio, é só você. Só nós dois. Ficamos insistindo durante 3 horas. E não desistiram. Não desistiram, era aquele dia mesmo. Você vê que quando Deus chama, né, a voz de Deus é inconfundível. Inconfundível. Depois dessa trajetória, depois dessa história, depois desse acontecimento de conversão, né? Porque conversão você retornou, você deixou de fazer, né? E começou a andar no caminho, trilhar no caminho certo. Como foi essa trajetória, você já visando a liderança hoje? Sim, como a Assembleia de Deus é uma igreja muito prática, quando nós aceitamos Jesus, aí minha mãe falou assim, você vai ficar com a gente lá, porque a gente era muito jovem, eu estava com 23 e meio mais ou menos, e eles antes estavam com 22, né? Moços ainda, né? E ela ficou com medo, você vai querer ficar na minha igreja não tem jovem, não tem ninguém. Aí eu falei, não, vou ficar lá, eu sempre tive essa coisa de ser firme. Paulo fala, né, ser firme, constante e sempre abundante. E eu tive muita vitória sendo firme. E eu fiquei nessa congregação. Só que não tinha ninguém para tocar bateria, não tinha ninguém para ficar na porta, não tinha ninguém para tirar a oferta. Aí o que fazem? Já começam a usar a gente já na primeira semana. É bom que não para, está movimentando. Não para. E eu, hoje, na minha liderança, eu trabalho também dessa forma, dando oportunidade, tanto para novos convertidos, tanto para quem está chegando, porque funcionou com a gente. Né? E eu comecei a tocar bateria, como não tinha ninguém, aí começou a usar o dom lá de fora também para contribuir no reino. Tá? Tirava as ofertas, recolhia.
ficava já na portaria. Isso ainda, mesmo no processo sem ser casado, a igreja entendeu que a gente queria muito já se consertar, fazer isso. E nós começamos a trabalhar. Com 2 meses, coisa impossível aconteceu. O pastor Melquisedeque, que é o meu pastor, mentor, líder, ele me convidou, tive uma festividade nessa congregação, ele me convidou para dirigir um culto na matriz de louvor. Eu com 2 meses na igreja. Logo na matriz. Logo na matriz, que para ter oportunidade na matriz é muito difícil, de qualquer matriz. E logo eu com 2 meses, ele não, eu quero você na matriz dirigindo o culto. Aí, meu filho, não sabia falar nem A nem B. Perna tremendo. Perna tremendo, na colo do leão ali. e vamos que vamos. E foi desenvolvendo assim na prática mesmo, a liderança. Como foi sua caminhada como liderança? Então, como eu falei no início, é bem prática, porque na congregação que não tinha ninguém, nós tivemos a oportunidade de estar aí envolvido na matriz, não perdia uma EBD, não perdia um culto da palavra, sempre envolvido. Aí assumimos a direção, nós casamos com 2 anos na igreja, nós casamos já assumindo essa congregação. Então já viramos dirigentes de congregação, nisso bem interagindo bastante com a matriz, que aí reunião de obreiros, e ouvindo muito sentado, ouvindo o pastor Melquisedeque, era horas e horas no gabinete, discipulado, né? quando muitos não querem ouvir, né? A Bíblia fala que tem que ser pronto a ouvir. Então, ouvimos muito, ficamos lá aproximadamente um tempo nessa congregação de 6 anos, e sempre abrindo trabalho, que esse é o chamado, abrir a outra congregação, e nisso experiência, fazendo ali discípulos, né, edificando famílias e já trabalhando na direção de igreja. Então já foi muito rápido, 2 anos, e já dirigindo congregações e lidando com pessoas. Que aí você desenvolve uma liderança, aprende a lidar com a gestão de pessoas. Tá? Nisso, fazendo aquela conjugação de dirigir congregação, de estudar, de participar de conferência e indo galgando sempre... Incrementando mais o currículo. Mais o currículo. E um conselho que eu dou sempre para alguém que quer ser um líder de sucesso, que sucesso é o resultado de uma caminhada, né? É não desistir, tá? Vem momento de fraqueza, vem obstáculos. Não é fácil. Vieram tudo que qualquer uma pessoa passa, o líder passa. A diferença é como ele reage. Tá? John Maxwell fala que a diferença de uma pessoa para outra está em gerenciar no momento da adversidade. Alguns, quando alcançam esse momento de adversidade, param. Outros continuam a caminhar. Então, ele entende também que é um momento de preparo. Então, aí nós começamos a dirigir a congregação e fomos um tempo para a matriz, dirigir a congregação sempre nessa vida, né, de liderança. Tá? E se aprimorando no que a gente pôde. Tá? Onde tinha congresso, a gente estava. Onde tinha seminário, a gente estava. Já apontando, já vivendo já um sonho de Deus, não mais o meu. Abrindo mão de tudo. Porque um dos pontos fortes de um líder também é a renúncia. Quanto mais ele renuncia, mais ele galga na sua caminhada o sucesso. Tá? E aí nós renunciamos tudo. Hoje a gente vive realmente para o reino, tá? Onde nós estamos hoje, a gente vive para o reino, nossa vida respira o reino de Deus e renunciamos tudo que posso imaginar para viver o melhor de Deus na nossa vida, no casamento. Né? Temos hoje os filhos tudo abençoados, tudo na presença de Deus. Filhos muito bom. Fala um pouquinho dos seus filhos. Eu falo para ela que ela veio com uma responsabilidade muito grande. Então, filha, você veio para suprir uma falta que tinha em mim, na nossa família. Então a Raíssa era muito especial. E no momento que ela chegou, a gente sabia que a nossa responsabilidade era maior. Só que a gente não sabia como fazer isso, né? Como cuidar de uma criança, apesar de eu já ter o Michael. Só que o Michael foi uma gravidez saudável, apesar de todos os obstáculos que eu tive, foi fácil, né? Mas a Raíssa foi diferente porque eu tinha perdido já um bebê, então aquela morte virou um trauma na minha vida. Então quando a Raíssa chegou, a nossa vida foi transformada, porque nós se aproximamos mais de Cristo e Ele se aproximou da gente. Então aí a nossa vida começou a transformar porque é hoje, né? Hoje a Raíssa tem 18 anos, está se formando em técnico de enfermagem, está terminando o 3º ano, está noiva. Eu falo para minha filha, fez seminário, uma menina muito
boa, fala, você está pronta. Sabe, hoje eu me sinto dever cumprido. Uma filha dentro do projeto de Deus. Isso. Dentro do projeto de Deus. E eu falo pro Rui assim, Rui, a gente não tem mais com o que se preocupar. Tudo que acontecer daqui para frente é lucro, porque o Senhor, ele já sustentou, ele tem cuidado, e eu tenho certeza que os cuidados dele não vai acabar. E a nossa preocupação é que nossos filhos se percam, né? Mas graças a Deus o Senhor nos ajudou. O Senhor foi conosco até o dia de hoje. Já está encaminhado. Já está encaminhado. E o Ezequiel? Ezequiel é especial, né? Ezequiel sangue quente, bravo. Tá jogando agora? Tá jogando. E assim, toda essa braveza, todo esse jeito agitado dele tem servido muito. Ontem eu até estava comentando que esse jeito dele fez com que ele chegasse onde ele chegou hoje. Né? Hoje ele joga no Barcelona do Rio. É um time de futebol lá em Realengo. Vila Militar. E ele tem crescido, né? Aprendendo cada dia a lá defender as bolas, defender bom zagueirão. Agradecer, né? O Golden Goal. Da pessoa do Jorge. O Ney. O Ney Márcio, que conseguiu ver algo nele que a gente não via, porque a gente só viu um menino deitado assistindo filmes que ele amava. Hoje não, hoje ele respira bola, e isso é muito legal, ver ele crescendo aí no esporte. Eu tenho certeza que vamos ouvir muito o nome dele. Vai sim. E a Ruana? Ela... Divide os filhos, dois Tem mais. A Ruana também, todos eles têm uma particularidade, né? São filhos muito, muito bons. Eu falo que eles são filhos de pastores. Porque além de não dar trabalho, tá? Não são crianças rebeldes, não dá trabalho, educados. Eles têm uma particularidade assim, eles não exigem nada além do que os pais possam dar. E isso é um ponto forte que ele tem e nos ajuda na nossa administração também no reino. Às vezes eu brinco assim, meu Deus, o Rui só come arroz. A Ruana, café da manhã, Ruana, quer tomar café? Não, pai. Aí quando come na hora do almoço, né? Então você vê assim, Deus tratando. Se tem a fartura, eles estão se alimentando, quando tem também não reclama. São filhos muito especiais. Tá? A Ruana e o Rui têm algo diferenciado. Eles são muito inteligentes na área acadêmica, no ensino, né? Ruana gosta de ler, né? Adora ler, já tem um chamado de mestre, adora ensinar. Mandona, é líder já nata, né? Não tem jeito. E o Ruizinho já é muito apegado a você, né? O Ruizinho é pastor, né? O Ruizinho é pastor, a Ruana mestre, o Ruizinho pastor, Raíssa evangelista, a gente fala brinca, né? Mas o Rui é um pastor, ele bota roupa, eu quero ir como pastor para a igreja, ele bota roupa, ele imagina social. Está espelhando o pai também, né? Também. Tá? Muito bom de matemática, aplicado na escola, bem novinho, mas bem aplicado. Entendeu? Então tem tudo assim, uma família em projeção para o reino. Tem tudo para a gente realmente alcançar uma excelência e ser colocado onde Deus quer. O bom é viver o propósito de Deus. Né? Isaías, o profeta, fala que os sonhos dele são maiores, tá? O caminho deles são mais elevados. Então a gente é entregar a nossa vida, como diz o Chico Pedro, né? Lançando sobre ele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado. Eu vivo no cuidar de Deus. E o melhor que tem é viver no cuidar de Deus, né? Verdade, Deus. E agora vamos falar um pouquinho sobre a DVNT. Como nasceu a DVNT? A DVNT ela é uma igreja que ela também vive essa dependência, né? Achei muita cara do líder, essa dependência de Deus. Ela nasce no coração de Deus, tá? E quando nós abrimos a VNT, alguém, até que eu agradeço muito, uma pessoa, tá, que viu em mim um valor como pastor e que queria abrir um projeto. Eu estava no pastor Melquisedeque, conversei com o meu pastor, tem um projeto de uma igreja que já era sonho de Deus, tá? Em profecias, Deus falando como seria a igreja, como jeitinho direitinho. Eu conversei com o pastor, todo o trâmite, né, liberou, que eu, como ovelha e membro da ministerial dele, foi debaixo da bênção, e inauguramos dia 21 de outubro, tá? Fez 3 anos agora, tá? E foi assim, um sucesso muito rápido. Ela teve
já uma igreja muito nova, mas com muitas fases, como acontece com todas as igrejas, de crescimento, de mudança, tá? Quem não está pronto para mudar, tem uma frase que não queira resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Então, assim, precisa fazer coisa diferente. Então, a VNT ela é essa igreja dinâmica, diligente, que está sempre mudando, está sempre se inovando, está sempre buscando se atualizar, tá? E tem crescido. Nós fizemos em 3 anos, como uma igreja que trabalha com uma forma formal, não trabalhamos com célula, tá? E a estimativa é que a igreja com célula cresce mais, em número, né? Mas, mesmo trabalhando com a forma formal, nós tivemos mais de 50 batismos. A apresentação de criança, mais de 10. Né? Obreiros formados mesmo na VNT, discipulado, aproximadamente 30. Tem seminário. Seminário VNT, tivemos a primeira formatura com aproximadamente 25 pessoas na formatura. Estamos formando agora mais uma equipe, né? Mais uma turma do primeiro ano. Então, assim, é uma igreja que ela tem tentado suprir em todas as áreas as famílias, edificando família, discipulando, consolidando, e tem crescido bastante. E vai crescer ainda. E vai crescer muito mais. Se você está vendo nesse momento nosso programa, esse momento motivacional, se quiser visitar, aqui embaixo vai estar o endereço da igreja. Eu convido você a estar aqui, é uma família que abraça. Você vai chegar lá, vai ver a atmosfera espiritual. Isso, verdade. É totalmente diferente. Quando entrei lá, eu me apaixonei. É apaixonante. Eu já conhecia vocês, eu admirava vocês já há muito tempo como pessoa, vendo vocês passar. Mas que nós conhecemos já há 30 anos, eu e ela. Você é 20 e pouco, né? 21, 22. É 21. Mas é mais só de ir e voltar. Vendo vocês passar, eu já admirava. Agora eu aprendi a admirar mais ainda como meus pastores. Como líderes. Nós que agradecemos a tua permanência na VNT, que tem somado bastante. É uma igreja realmente, nós convidamos você, você vai ler aqui o endereço direitinho, tá? É uma igreja que ela é realmente família, somos uma família, né? E a nossa preocupação é realmente trabalhar com a área do ensino. É uma igreja que é focada demais no ensino da palavra, porque a gente acredita no que o profeta disse, né, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. A gente veio com esse foco de consolidar na palavra a igreja, e tem dado certo, tá? As intempéries acontecem, né? Luta como qualquer outra igreja, mas dentro de todas as lutas temos tido vitória. Esse que é importante, lutas, mas vitórias, né? Não adianta ter luta e você não tem resultado. Graças a Deus nós, né, como VNT, família VNT, eu falando como membro da VNT, temos perdas e ganhos. Quando coloca na balança, os ganhos são maiores. São muito maiores, verdade. Qual seria o seu conselho para aqueles que estão passando por um processo e não conseguem entender os planos de Deus? O processo que eu aprendi muito é o profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3, o verso 26. Ele fala uma palavra que me chama a atenção. Ele fala que está aguardando em silêncio a salvação do Senhor. Tá? O bom líder, ele não toma atitudes precipitadas, ele não tenta resolver em forma humana. Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. As nossas armas, elas são invisíveis, que são armas espirituais. É resolver todas as situações nas regiões celestes, que é lá que nós estamos assentados com Cristo. Tá? Essa é a sabedoria do líder, porque nós não estamos lidando com qualquer coisa, estamos lidando com a noiva, a igreja de Cristo, tá? E vamos prestar conta um dia. Então, eu sempre orei bastante e deixei o Senhor fazer. Ele tem o controle, ele é o cabeça. Tá? Não desista, a ideia é essa, não desista. A luta pode estar grande, né? Dobra o joelho, vai orar, vai buscar o Senhor na palavra, vai tirar um período de qualidade com o Senhor. Foi isso que eu sempre faço, né? Fiz, sempre faço, de tirar o tempo reservado com o Senhor para ouvir os auxílios, os projetos, os sonhos deles, entender o que Ele quer. E para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, como você não conhecia, e conseguir entender que existe um plano maior. Sim, é muito interessante que a gente tem uma matéria no nosso seminário, a gente fala sobre a redenção. Né? A redenção é comprado por bom preço e trago de volta ao estado original. Quando eu aceitei Jesus, no início você viu a nossa fala, a nossa vida parecia uma figueira seca. Nada prosperava. E na pregação que eu me converti,
uma palavra que me chama a atenção do pregador, que foi o seguinte: tem uma figueira que Jesus deu mais 1 ano. Se não nascesse fruto dela, ele ia cortar aquela figueira. E aquilo me chamou a atenção, parece que eu recebi como profecia no meu espírito. Falei, tem mais 1 ano, então, para me dar o jeito da minha vida. É interessante, eu não tinha visto ainda por esse lado. E aí, o que eu fiz? Quando eu aceitei Jesus, a mente abriu, a visão abriu, porque a Bíblia fala, Paulo escreveu aos Coríntios, que o Deus desse século tem cegado o entendimento. Você não sabe, mas você que não aceitou Jesus ainda, você é cego para as coisas espirituais. Não é uma cegueira física. Você às vezes não consegue entender porque sua vida está amarrada, porque você sofre, porque a sua família não anda, não prospera. E eu comecei a entender quando eu aceitei Jesus. Aí foi, cara, eu não tinha profissão. Hoje eu tenho mais de 10 profissões. Abriu. Eu não conseguia ler nada. A mente não era aberta para leitura. Hoje mais de 100 livros. Não fica sem leitura. Não fico sem leitura. Eu não sabia ler. Eu tinha, mesmo do primário, né? Eu me esforcei para terminar o estudo e fiz uns 3 seminários, tá? Teve um Citadel que eu fiz o básico, o médio, o avançado. Aí fiz o Vivendo Novo Tempo, fiz o Escola da Fé, que é do presbítero Jorge, lá na Penha, e fui estudando e eu vi o quanto a vida mudou, não é pregando prosperidade, mas o quanto a palavra de Deus é verdadeira, que fala que nós vivemos em um novo e vivo caminho. É um vivo caminho, transforma tudo, que é Cristo. Eu sou o caminho. Então, aceitar Jesus é o que Paulo fala, né? As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amém? Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Quero agradecer a vocês que têm aceitado o convite, que muitas vidas vêm ser edificadas através do testemunho de vocês, porque nós temos hoje muitas pessoas que estão desistindo por coisa fácil. Sim. E perda faz parte da vida. E se nós não confiarmos em Deus que a perda faz parte também de alguns planos, para poder chegar no plano maior, que é o projeto de Deus, que é a salvação, essa é o maior plano que Deus tem, é o alvo, que é a salvação. Muitas coisas a gente deixa de ganhar, né? E perdemos totalmente o foco. Eu quero agradecer também. Eu quero agradecer a missionária Daniela Valente por essa iniciativa desse programa motivacional que eu acredito que tem alcançado muita gente, tá? A Daniela faz um trabalho, já que temos que fazer aqui também a propaganda, faz um trabalho com as mulheres da nossa igreja, um trabalho espetacular. Tem um chá de mulheres, tem momento VNT, tudo envolvendo isso que vocês ouviram aqui, a área motivacional, de cura interior, tá? Onde pessoas estão vivendo um momento tão ruim. Tá? Viva o plano de Deus. Tá? A salvação, ela tem uma palavra no grego que é o sozo. Ele te salva do perigo, te salva da doença, da depressão, ele te salva da angústia, do estresse. Ele quer realmente abençoar a sua vida. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados pela morte de Jesus. Receba isso nessa tarde, amém? Então, muito obrigado por esse programa, pela sua vida, sua família. Amém. Então, até quarta-feira que vem, tá? Tchau.